fazendo a obra, se dedicando ali no Mato Grosso, e cremos que ali está nascendo algo grande, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, palavra de Deus. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavras de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor constante neste ambiente. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós somos diferentes. Não estamos nos autoexaltando, mas nós não seguimos um conjunto de ideias. Nós seguimos a vida de uma pessoa. Nós não seguimos alguém que nos escreveu e foi embora. Pode abaixar mais um pouco, meu filho, o fundo musical. Deixar bem, quase que não estivesse ouvindo. Olha só, meu querido, nós não estamos seguindo alguém que veio, ensinou, deixou um livro e foi embora. Nós estamos servindo alguém que veio, ensinou e está do lado para ensinar o que ele falou. É diferente, porque Jesus, ele disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Hoje existem muitas pessoas que têm sentimento de solidão. Nós não precisamos, porque nós temos alguém conosco, não do nosso lado, mas dentro de nós.
Quando a gente chegar no céu, a gente fica pensando, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi ter o quarto homem dançando com vocês na fornalha? Abednego não teve o privilégio que nós temos. Ele vai perguntar para nós, não, eu que quero perguntar para vocês, como foi viver na terra com um quarto homem dentro de vocês? Jesus dentro de nós. Lembra o que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas quando eu enviar o Espírito Santo, eu e o meu Pai habitaremos em vocês. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta para a igreja: não sabeis vós, Carlos e Jesus, não sabeis vós, Edilson, e todo o povo da terra, que vós sois o templo do Espírito Santo? Casa de Deus, edificação espiritual. O apóstolo Pedro nos chama até mesmo de pedras vivas, habitação do Altíssimo. Meu irmão, quem poderia dizer, nem os céus, nem a terra, o globo terrestre é o estrado dos pés do Senhor. Ele mede as águas do oceano na palma das suas mãos. Um Deus tão grande que o universo não cabe, mas Ele habita num coração quebrantado e contrito. Ah, meu irmão, a gente fica preocupado muito sobre ter multidão do nosso lado. A gente fica muito preocupado de encher a igreja. Esse não é o foco, gente. Um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra, o apóstolo João, quando ele estava recebendo o Apocalipse, e tem gente que entende errado o Apocalipse, tem gente que pensa que o Apocalipse é besta, é chifre, é besta que sobe do mar, é dragão, é serpente, meia, tem até medo de ler Apocalipse pensando que é o terror. Apocalipse não é isso, Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de estudar Apocalipse porque é a revelação do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João recebeu uma das maiores revelações e não tinha ninguém. O que ele estava fazendo, gente? Quebrando pedra na ilha de Pátimos. O negócio não é quem está ou quem não está junto com você. O negócio é quem habita em você. A diferença é quem pode fazer o processo. A diferença é quem habita em você. A diferença é quem está habitando em você. Então, nessa primeira parte aqui, eu gostaria que você tivesse total consciência. Deus habita em mim. Quando nós temos consciência de quem habita em nós, nós entendemos o que nós estamos enfrentando. Hoje eu estava pregando no rádio, de repente eu estava falando uma coisa e eu falei, gente, você que está me ouvindo, isso aqui não é um programa de rádio. Isso aqui é uma guerra espiritual. Nós estamos lutando contra demônios, contra principados, contra potestades. Nós não somos fanáticos. Eu não corro atrás de avião, eu não como terra, eu não rasgo nota de R$100, mas eu entendo que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Eu não vejo demônio até em lata de sardinha, mas eu vejo, meu irmão, que existe uma guerra espiritual, e muitas vezes as pessoas estão tentando resolver questões espirituais com atitudes emocionais, e não funciona. Tem coisas que é só com jejum, com oração, com quebrantamento, com envolvimento com a palavra. Existe guerra espiritual. Para esse culto aqui está acontecendo, meu irmão, está tendo guerra espiritual, rapaz. Para cada pessoa que entrou aqui hoje, houve uma batalha espiritual. Para cada passo que você vai dar, há uma batalha espiritual. Para cada decisão que eu vou tomar, há uma batalha espiritual. Para cada alma que nós iremos ganhar para Cristo, há uma batalha espiritual. Para cada projeto que nós iremos fazer, há uma batalha espiritual. E quando nós não entendemos isso, eu vou dizer um provérbio que já está até em desuso nessa época de hoje, quase ninguém usa. Mas quem não entende o mundo espiritual, o cristão que não entende o mundo espiritual,
ele sempre tem um discurso de cansado, desanimado, fadigado, rejeitado, problemático, porque ele não está entendendo. E aí, meu irmão, como dizia antigamente, é dar murro na ponta de faca. É bater em ferro frio. Meu irmão, primeiro a gente vence no espiritual, para depois ter resultado no material. Mas o grande drama é que muitas pessoas não estão entendendo isso. Quando Jesus ele vem na terra, ele deixa bem claro: se eu não for, não tem como o Espírito Santo vir. E se o Espírito Santo não vier, vocês não serão guiados na verdade. E se vocês não forem guiados na verdade, a serpente vai enganar vocês. Porque no livro de Apocalipse diz: ai dos moradores da terra, porque o sedutor dos homens, a especialidade de Satanás, não é matar, roubar e destruir. A especialidade de Satanás é seduzir, porque a morte é resultado do pecado, e o pecado é resultado da sedução. Olha o que Tiago diz: ninguém é tentado a não ser pela sua própria cobiça, o seu desejo o seduz, e depois de seduzido, ele concede o pecado, e depois do pecado, a morte. O maior problema é o desejo, é a vontade, e sem o Espírito Santo, nós estamos acorrentados aos nossos desejos, estamos presos à nossa vontade. Mas quando vem o Espírito Santo, Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Ah, meu irmão, é lindo. Muita gente pensa que o Espírito Santo só faz falar em línguas, só faz pular, mas o Espírito Santo me dá inteligência. Inteligência é saber o momento, saber o tempo, saber como falar, como pensar, como se portar. Inteligência espiritual. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Quando Jesus chega lá, lembra que o Pentecostes não aconteceu quando Jesus ressuscitou, aconteceu depois que Jesus subiu aos céus. Quando eu chegar lá, aí já tem liberalidade. Quando eu chegar no céu, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. Isso é cura emocional, isso é cura conjugal, porque a gente para de viver as mentiras do diabo. Porque Satanás, eu gosto de falar isso, Satanás é especialista em sofisma. Ele tenta mentir sobre o Edilson. Satanás tenta conversar com o Edilson, não para apavorá-lo, mas para trazer mentiras sobre o Edilson. E algumas mentiras, eu não sei como você entende isso. Muitas pessoas acham que as mentiras do diabo estão envolvidas por ti. Olha, você que gosta muito de ler, coisa complicadinha, que você gosta de ler alguns textos complicados, muitas coisas por ti, olha, que Jesus, que Satanás traz. Toda pessoa pensa, as pessoas pensam que a mentira está ligada à negatividade, mas muitas mentiras do diabo colocam o ser humano numa positividade que é falsa. Satanás tenta colocar na mente de nós que nós somos aquilo que nós não somos. Como que é isso? Parece o discurso da Dilma, mas escuta para você entender. Satanás tenta colocar o ser humano em um nível que ele não está. Que ele é isso, que ele é aquilo outro, que ele pode, que ele consegue. Presta atenção nisso aí. A ideia do humanismo está entrando. A maioria das pessoas estão acreditando que irão vencer pela inteligência, pelo potencial. Olha para a internet para você ver todo tipo de treinamento que você vai conseguir vencer. Nenhum desses treinamentos coaches, nenhum dessas ideias desses treinadores tem Cristo como centro, mas tem procedimento como centro. E procedimento é coisa humana, não é coisa do céu. Eu acredito que isso é uma mentira do diabo. E tem muita gente, irmão, pagando caro em cursos. Tem gente pagando R$3.000. E é real mesmo, viu? Jeitão mesmo, goianão. R$3.000. Pagando caro
para se dar bem na vida. Não estou dizendo que é errado, mas no fundo é errado. Mas eu estou dizendo para você que isso não pode mudar, meu irmão. Eu estou falando de algo, não que alguém me contou, eu estou falando de algo que eu também caí. Eu comecei a ouvir um camarada, doutor fulano, não vou falar o nome dele não. Rapaz, e o cara foi falando um jogo de palavras e tal, eu falei, cara, mas é sensacional. Nossa, a neurociência afirma tal coisa, legal, rapaz. E ele começou a falar uns negócios, mas é igual eu. Isso que ele falou é igual eu. E eu coloquei, rapaz, eu vou ouvir esse cara e eu vou mudar muita coisa. Legal. Ouvi o cara, percebi muita coisa que ele falou que eu tenho que mudar. Mas eu entendi uma coisa, não é a base. Porque em nenhum momento que ele estava ensinando, em nenhum momento daquele curso que eu estava aprendendo, um dia no meio do culto eu parei e falei, cara, o que é isso? O cara prometeu uma reviravolta na minha vida. Em nenhum momento tem arrependimento, em nenhum momento tem o sangue de Cristo como a base de salvação e perdão de pecados. Em nenhum momento tem Cristo como autor e consumador da nossa fé. Como que eu posso querer mudar a minha vida, tirando Cristo e colocando só as minhas atitudes? Não funciona. Não vai dar certo. O negócio é Cristo. O negócio é Cristo. Ele é a base, Ele é o centro, Ele é o governo, Ele é a lâmpada, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o Senhor, Ele é o governador dos governadores, Ele é o centro de tudo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu dependo dEle. E a gente precisa entender uma coisa: a igreja é obra espiritual. A igreja é obra espiritual. Pastor, e as virgens? Está aqui na Bíblia, irmão. Vocês estão entendendo? Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo. Precisamos do toque do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos mostra quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque andar com Jesus não significa que eu sei quem é Jesus. Experimentar o milagre de Jesus não significa que eu sei quem é Jesus. A Edilene estava pregando aqui no culto das 6 da manhã. Cara, que mensagem, viu? A menina voou alto. Eu pensei, não sei se eu presto atenção ou se eu choro. Ela disse assim, olha, ela falou a fonte. Eu achei interessante porque tem muita gente que ele ouviu uma pregação, ele fala como se fosse ele. Isso é plágio, viu, meu irmão? Ué, aí, nossa, que mensagem boa, mas não foi você viu isso na internet. Então você fala de onde você ouviu isso. Ela falou, eu estava assistindo uma pregação de Luciano Subirá. Porque é muito fácil, o camarada vai lá, imprime uma mensagem, chega aqui e pá. Isso é plágio, meu irmão. Não estou dizendo que é errado, mas tem que falar, ué. Tem que falar. E ela falou, eu estava ouvindo uma mensagem de Luciano Subirá, e ele falou o seguinte: não é ter mais de Deus, é Deus ter mais, é Deus ter mais de você. Falei, cara, olha que sacada. Porque a gente ora dizendo, eu quero mais de Deus, mais de Deus. Mas será que Deus tem mais de você? Todos os homens da Bíblia que foram tremendamente usados, irmão, deram tudo para Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Para mim viver é Cristo. Ele disse, eu sou o prisioneiro de Jesus. Tudo Deus tinha dele, pensamento, mente, ações, atitudes, tudo era de Jesus. Olha esse sermão profético, gente. Olha esse sermão, você que está aqui nessa noite, a parábola das 10 virgens. É tão interessante que Jesus, o Velho Testamento apresenta Jesus. O Antigo não se diz Velho Testamento. Teologicamente você não usa a expressão Velho Testamento, é Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele está apresentando Jesus. E Jesus, ele confirma
o que foi apresentado no Antigo Testamento. Então Jesus, ele disse assim: eu não vim para abirrogar, para questionar a lei, eu não vim para dizer que o Antigo Testamento está errado, eu vim para cumprir. É tão interessante que Jesus, assim que ele saiu lá dos 40 dias de jejum e oração, ele entra em Nazaré, se não me falha a memória, e ele entra numa sinagoga, uma igreja, um termo leigo para nós aqui. Ele entra na igreja, e quando entrava tinha oportunidade, e alguém pegou o rolo sagrado e entregou para Jesus ler Isaías 61, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar libertação aos cativos. Ele fechou o rolo, entregou para o mestre da reunião e disse: essa palavra já se cumpriu, eu sou o Messias. Pronto. Então o Antigo Testamento, ele é cumprido totalmente em Jesus Cristo. Então não há nenhuma chance de alguém dizer assim: eu não gosto do Antigo Testamento, eu gosto de estudar só o Novo. Está errado. Tem que gostar, tem que ler, tem que estudar o Antigo Testamento. Eu não gosto de ler o livro de Levítico porque tem muitas leis. Tem que gostar, porque é a revelação de Cristo, da natureza divina de Cristo. Então Cristo, aqui, meu irmão, é muito profundo isso. As parábolas que Jesus contou, ela tem nexo com o Antigo Testamento. Deixa eu te falar uma coisa: a pior coisa é você ver alguém pregando e ele não está vivendo. A pior coisa é você ver alguém pregando o que ele não está vivendo. Não flui, não muda, não toca, não transforma. Eu já contei para vocês a história da menininha, mas talvez alguém não nos acompanha há 20 anos atrás não ouviu. Diz que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai repetindo coisas. Uma menininha chegou no pastor, Ney, você não ouviu não, pelo menos um. A menininha chegou, a Anitta já ouviu 200 vezes. Meu Carlão é bom para contar a piada que ele já contou. Então, a menininha chegou na igreja, Carlão, e falou para o pastor: Robertinho, você também não ouviu não. E falou para o pastor Helder: você também não ouviu não. E falou para o pastor: pastor, tem como a gente morar aqui na igreja? O pastor olhou para ela: você também não ouviu não. E falou para ela assim, a pastora Rosa, Maria Rosa também não. E falou assim, como assim, morar na igreja, filhinha? Não, eu quero morar aqui, eu, meu pai, minha mãe e meu irmãozinho. E o pastor achou aquilo interessante. Deixa eu abrir um parênteses, irmão, eu estou sendo tão tocado em ver as crianças louvando a Deus na igreja. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vi a foto do Bachotinho, filho da Jéssica e do Wesley. Eu peguei aquela foto e publiquei, e eu fiquei emocionado vendo aquela foto. Está sendo tão diferente no meu coração. Sabe onde que eu estou indo orar durante o dia? Na salinha das crianças. Cara, eu estou indo para lá. Cadê a Rafaela? Estou sentindo uma unção ali, minha irmã. Meu Deus, acho que eu vou chegar aqui vestido de criança qualquer dia desse. Cara, mas está uma graça, Anitta, um ambiente, sabe? As crianças estão me transmitindo tanto. Hoje eu vi uma menininha ali louvando a Deus. Eu falei: cara, eu ganhei um culto aqui. Ao ver essa criança, a Bíblia fala: dos pequeninos procedem o perfeito louvor. E Deus constantemente está falando no meu coração: o seu coração tem que voltar a ser como de criança. Tem que voltar, meu irmão, a gente precisa voltar a ser como criança. A gente tem até que cantar, Carlão, essa canção: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. A gente precisa voltar a ser criança. Hoje chegou o Fábio com a neném dele, eu peguei aquela menina, eu falei: cara, será que Deus está querendo me dar uma menina? Michela Andaguinão, né? Eu falei: cara,
Será que eu vou ter mais um filho? Cara, apaixonado por criança esses dias. E o Espírito Santo falando no meu coração, o seu coração, para ter avivamento, tem que voltar a ser como o coração de uma criança. Sabe o que está fazendo isso no meu coração, meu irmão? Está diminuindo, meu irmão, 90%, 80%, 100% a questão de intriga, discussão. Esses dias essa semana o irmão me ligou e falou: pastor, você ouviu o que fulano falou? O senhor, na frente do senhor. Eu falei: eu vi, o senhor não vai fazer nada. Jesus já fez, eu já perdoei ele. Meu irmão, Jesus já fez. Quero ser como criança. Você pode cantar? Te amar, voltar à inocência. E o quê? E acreditar em ti. Mais às vezes sou pela vontade de crescer. Depois eu não sei mais. Irmão, mas a gente precisa, sabe, depois que a gente conhece a Jesus, a gente perde o medo de passar vergonha. Termina a história. Obrigado, irmã. Eu nem ia lembrar mais disso, Anita. Nem estava lembrando disso mais. Então, valeu, irmã. Então, a criança, porque ela conhece, já ouviu 200 vezes. Então, a criança falou: pastor, tem como a gente morar aqui na igreja? E o pastor perguntou: por quê? Porque aqui na igreja, pastor, meu pai me abraça, meu pai beija minha mãe, abraça minha mãe, entra na igreja de mãos dadas, mas quando a gente chega lá em casa, é só briga, é só problema. Aqui na igreja o meu pai é uma coisa, em casa, só Deus na causa. Uma criança percebeu isso. Uma criança. Meus queridos, eu estava ouvindo uma canção daquela menina essa semana, que foi reprovada no Ídolos, e depois agora está arrebentando para a glória de Deus. Ela cantando uma canção que o negócio é de dentro para fora. De dentro. É de dentro para fora. O pastor Lapinha falou um negócio, pastor Nilson, fui pregar em Marzagão. Cheguei lá, o pastor Nilson falou assim: eu estou aqui, mas sabe por que eu estou aqui, a obra está crescendo? Nunca esqueci o que o pastor Lapinha falou para mim. Eu falei: o que ele falou para o senhor? Obreiro primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Uau, que coisa, pastor Lapinha. Primeiro o obreiro cresce para baixo. Cuidado com o obreiro que aparece primeiro, mas não tem raiz. Cuidado com o aventureiro. Tem muito aventureiro nesses dias. Tem aventureiro na internet. Tem aventureiro andando por aí. Cuidado. Procura a identidade. Procura. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo me mandando dizer isso aqui. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Não é orgulho, irmão. Mas eu sou criterioso quem põe a mão na minha cabeça. Porque quem põe a mão na minha cabeça transmite o que ele tem. Quem põe a mão na minha cabeça transmite o que ele tem. Isso é muito sério. E a gente sabe que Jesus disse que nos últimos dias surgiriam lobos. Onde queria surgir lobo, gente? No meio do povo de Deus. As virgens, 5 delas estavam atentas. Atentas. O pastor Humberto pregou aqui há um tempo atrás sobre o fogo arderá continuamente no altar. É interessante que Jesus conta uma parábola a respeito de luz, a respeito de fogo, a respeito de azeite. Para manter o fogo no altar, eles não usavam azeite, usavam lenha. Só que o Novo Testamento não usa lenha. Olha o mistério aqui. Não usa lenha, usa azeite. O azeite fala de unção, e unção fala do Espírito Santo. Quando que a unção veio? Quando o Espírito Santo veio. Agora entenda, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: não apagueis o Espírito.
Quando que falta azeite? Quando falta comunhão com o Espírito Santo. E quando que falta comunhão com o Espírito Santo? Quando entristecemos o Espírito Santo. E quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando começamos a dar lugar à carne e até mesmo ao mal. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nos últimos dias, aqui é o sermão profético dos últimos dias. Jesus fala dos últimos dias. A gente precisa ler a Bíblia e ver o que a gente nunca viu. Eu nunca tinha visto isso, gente. O Espírito Santo me levou em Levítico e Deus falou comigo: você tem que amar o Antigo Testamento para você entender o Novo. Para você casar com uma pessoa, você tem que aprender a conviver com a família dela. Tem gente que fala: não gosto de sogra, então não casa. Hoje eu ouvi o irmão falando assim: eu estou fazendo negócio, troco minha sogra. Eu falei: você está errado. A gente tem que amar. A gente tem que amar a família da nossa esposa e você tem que amar a família do seu esposo. Não tem para onde correr, gente. É complicado isso, mas não tem para onde correr. Imagina se eu não gostasse da família da minha esposa. Primeiro dia para mim foi um impacto. Vamos conhecer a minha família. Nós fomos lá, ela não está aqui não, então eu posso falar. Quando eu fui lá, a família da minha esposa, para você falar, você tem que levantar a mão. Ainda não fala, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. E é uma alegria. E eu assim, todo mais calmo. Mas eu amo a família da minha esposa. E a gente precisa entender isso. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Para manter o espírito aceso, a gente precisa manter um relacionamento com o Espírito Santo. E para manter um relacionamento com o Espírito Santo, a gente precisa manter um relacionamento com a palavra de Deus. Eu incentivo vocês, irmãos, a continuar estudando a palavra, a continuar meditando na palavra, a continuar se aprofundando na palavra, a continuar meditando na palavra. Jesus está dizendo: o reino dos céus, ele diz, é semelhante a 10 virgens, fala de pureza. Existe uma diferença entre pureza e procedimento. Nenhuma delas era impura, mas somente 5 eram prudentes. Muita gente é espiritual, mas não tem prudência. Muita gente é de oração, mas não é prudente. Muita gente vem na igreja, mas não é prudente. Muita gente dá o dízimo, mas não tem administração financeira. Jesus está falando aqui não de pureza, mas de procedimento, de prudência. Jesus disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A igreja, ela tem que ser prudente em tudo. Uma das qualidades de Davi, era um homem habilidoso, joia, sabia atirar flechas, sabia tocar harpa. 1 Samuel fala sobre as qualidades de Davi. E uma outra coisa, Davi era um homem sisudo nas palavras. Quando que Davi falou mal de Saul? Saul vivia falando mal de Davi. Davi nunca falou mal de Saul. Deixa eu te falar uma coisa: nunca fale mal de quem está falando mal de você. Aprenda com aquele menino que foi morto apedrejado. Qual que é o nome dele? Estevão. Aprenda com ele. Quando ele estava sendo apedrejado, o que ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu te falar uma receita para você ter paz interior. Nunca fale mal de quem está falando mal de você. Sempre fale de forma para abençoar. Isso é muito importante. As 10 virgens, o que é destacado nelas, não é o seu nível de oração, não é o seu nível de frequência na igreja, não é o seu nível de uso disso, aquilo, outro. O que é destacado nas 10 virgens é a sua prudência. De 5 delas foram prudentes. Elas se preocuparam. Cadê o espírito? Cadê o azeite?
preciso do Espírito, preciso do azeite, preciso do Espírito, preciso do azeite. O versículo 2, para a gente finalizar, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Se você olha o termo original de loucas, em algumas outras Bíblias talvez possa estar escrito uma outra expressão, mas se você vai se aprofundando na etimologia da palavra louco, é a mesma palavra no grego, se você for estudar um pouquinho, é a mesma palavra que Jesus usou daquele homem que saiu para construir o muro e não fez contas de quanto iria gastar. O grego faz um jogo de palavras, mas é ao mesmo sentido, ou seja, é alguém que não se prepara, é alguém que não se organiza. As 5 que não eram prudentes representa a igreja que está desatenta, a igreja que vai sem antes se preparar para ir. É a igreja do emocionalismo, é a igreja do sensacionalismo, é a igreja das intermináveis campanhas, é a igreja das intermináveis situações para mudar a vida. Não há o óleo, não há o azeite. Meus queridos, busquem profundamente um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento com o Espírito Santo. Isso muda tudo na nossa vida. Nós tivemos uma fase aqui na igreja de muito trabalho, de muita dedicação. Só que o resultado era aquém do nosso esforço. A gente fazia campanha da tenda, do manto, muita campanha, muita coisa. Mas o meu coração um dia pesou de tristeza. Sabe quando você está lutando e você não vê resultado? Bem, eu fui a um congresso de pastores lá em Brasília. Ele até vai pregar aqui em 2024. Ele vai pregar aqui na nossa igreja. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele vai estar com a gente, estou crendo, no aniversário da igreja. E no final da pregação dele, eu fui com aquele tradicional pedido de oração. Eu fui e falei para ele assim: pastor, eu vi ele pregar. Sabe quando você fica impactado com alguém pregando, você fala, cara, eu quero a unção dessa pessoa. Eu cheguei nele assim, tão simples e tão arrebentado. Falei, pastor, ora por mim, porque sou pastor de uma igreja no interior de Goiás. Nós estamos lá com 40 membros, 50, está difícil, pagando aluguel, eu estou cansado, estou pensando em ir embora, não sei o que eu faço. Ora por mim. Sabe o que eu imaginava? Que ele ia pôr a mão na minha cabeça e vinha um fogo, e eu ia pular e a unção ia mudar a minha vida. Sabe o que ele fez? Ele me ouviu. Ele tem uma mania engraçada. Ele segurou no meu braço assim e falou assim: Sustância, vem comigo. Eu pensei, ele vai me levar num gabinete, em algum lugar. Ele veio, me conduziu lá para trás, tinha uma banca de livro. Ele falou, estende a mão. Eu estendi a mão. Ele pegou um livro, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, do Stanley. Pegou o livro do Dudley Gover, Reconstrua a Sua Vida. Pegou o livro, Os 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E pegou o livro Igreja Modelo 2020. Colocou aquele livro na minha mão assim, ó. Falou, compra esses livros e leia. E virou as costas e foi embora. Sinceramente, eu falei, mas que pastor, hein? Que pastor. Hoje eu falo, que pastor, só que de um outro jeito. Apertado daquele jeito, com aquele monte de livro. Sabe o que eu fiz primeiro, irmão? Sabe o que foi a primeira atitude? O preço.
confessar aqui no altar. Primeira coisa, o preço. Olhei o preço de um e já fiz a conta. Não vai dar. Pensei, cara, não tem mais nada a fazer. Queria que ele orasse por mim, mas ele falou isso. Irmão, peguei, paguei, parcelei e vim embora. Falei, cara, mas o primeiro livro que eu li, do Dali Glover, Reconstrua a Sua Vida. Chorei desde o primeiro até o último capítulo. Cara, todos os livros que ele me indicou, mudou a minha cabeça. Fiquei pensando assim, rapaz, como que é isso? Meu irmão, o Espírito Santo direcionou aquele homem. O Espírito Santo, porque não tinha como, irmão, não tinha como. Daqueles livros, me linkou para a literatura de C.S. Lewis, daqueles outros livros, foi para outras literaturas. Um dia, a minha cabeça deu um nó nela assim, ó, deu um nó. Eu comecei a ler as coisas e entender o que é o Espírito, meu irmão, agindo na vida de uma pessoa. Meus queridos, deixe o Espírito Santo agir da forma como Ele quer agir na nossa vida. Vamos ficar de pé, igreja. Deus está conosco. O Espírito de Deus está conosco. A presença de Deus nos anima, nos restaura. Nós vamos orar. E nós queremos ser como crianças. Queremos voltar à inocência. Queremos voltar ao primeiro amor. Manter a nossa lâmpada acesa. O nosso relacionamento com o Espírito Santo. Oh, Deus maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o governo do Senhor na nossa vida. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aumenta um pouco a canção, meu irmão. Te amar. Pode aumentar, meu filho. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor, nós oramos aqui, nós oramos nessa noite aqui, Espírito Santo de Deus, oramos aqui, Senhor, ore nessa noite ao Espírito Santo, ore neste momento, você e Deus, você e o Espírito Santo, peça para Deus conceder você, para ser guiado em toda a verdade, em todo o conhecimento do propósito, do plano de Deus para a sua vida. Ore ao Senhor neste momento, ore ao Espírito Santo neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo,
nós oramos aqui, ó Deus, nessa noite, para que o Senhor nos guie em toda a verdade, em todo o conhecimento do Senhor. Tira do nosso coração, ó Deus, tudo que é peso, tira do nosso coração tudo aquilo que não é prudente, tudo aquilo que não é santo, ó Deus, que o nosso coração seja um coração que tenha o azeite, seja um coração que tenha a lâmpada, seja um coração que tenha a palavra de Deus, seja um coração que tenha o evangelho do Senhor Jesus, seja um coração que tenha o quebrantamento do Senhor Jesus. Faça isso, Deus, em nossa vida, faça isso, Deus, em nosso coração. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, e que toda resistência, Senhor, seja ela física, espiritual, emocional, que toda resistência, Deus, seja quebrada dia após dia, toda acusação do mal seja cancelada dia após dia, toda raiz de amargura seja retirada do coração, todo peso, Senhor, toda indecisão, todo medo, toda inconstância seja retirado do nosso coração. E que haja paz em nosso coração, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nesse mesmo ambiente, igreja, nesse mesmo ambiente aqui, na presença de Deus, pode abaixar a música, nesse mesmo ambiente, igreja, se você que está aqui hoje, quer entregar a sua vida para Jesus, quer dizer, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero que o meu coração seja como o coração de uma criança. Você que porventura que está aqui hoje, que está afastado e quer se reconciliar com Deus, quer